Honda da cidade. Oferecimento. Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. E Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Olá, gente amiga, estamos chegando com mais uma edição do Honda da Cidade, edição desta segunda-feira. Muita informação a partir de agora e você vai acompanhar no programa de hoje. Policial penal é absolvido de acusação de homicídio em Conceição da Barra. Cachoeiro completou 79 dias sem homicídios. Polícia apreende mais de 8 quilos de cocaína no sul do Espírito Santo. Concluído o inquérito sobre os assassinatos dos irmãos Cassaro. Motociclista morre após atropelar uma vaca em Mucurici. E ainda, Castra Pet deve atender mais de 900 animais em Linhares. Agora, no Honda da Cidade. Muito bem, para você que está ligado aqui no nosso Honda, obrigado aí pelo carinho, pela audiência, tá certo? Aproveite, vou deixar aí para você o nosso WhatsApp, é o 998025047, está aí na tela, é o nosso canal interativo para você participar, para você reclamar, para você elogiar também a partir de agora. É isso mesmo, segue a gente lá nas redes sociais, essas e outras informações aqui no Honda. E por falar em redes sociais também, deixa eu destacar para você o site sinoticias.com.br, com as principais notícias do Brasil, e você pode acessar na palma da sua mão. Preste atenção aqui, gente, olha, aniversário de Vitória, roteiro para curtir a cidade no dia de hoje. Inclusive, hoje é feriado na capital do estado do Espírito Santo. O Espírito Santo terá a primeira festa literária internacional, que legal, Carlo Acusti. Sabe quem é o jovem que virou santo? Olha, radares vão começar a multar em Vila Velha. Veja como fica o clima no Espírito Santo também. Outra informação, trem de Vitória, Minas, acessa embarque na estação Pedro Nolasco. Você já andou de trem? Olha, é uma viagem espetacular, viu, gente? É uma viagem espetacular, top, vale a pena. Espírito Santo, Minas Gerais, é meio que demorado, mas para você que não está com muita pressa, para você curtir uma viagem, belas paisagens com a família, é bom demais. Programe isso aí, você que está ligado aqui no nosso Honda. Aproveite e acesse aí sinoticias.com.br, as principais notícias do Brasil com os melhores jornalistas no site, de graça, na palma da sua mão. Depois do Honda você acessa e para você ficar muito bem informado. Eu sempre falo aqui no Honda, essas notícias que a gente se destaca, que a gente deu, elas são atualizadas a todo instante. Daqui a um pouquinho mais tarde já tem outro destaque, mas as notícias permanecem lá no site, viu? Mas são sempre atualizadas também outros destaques ali no nosso site. Bem, eu começo o nosso Honda da Cidade falando sobre acidente. Presta atenção aqui, amigo. Você, minha amiga, você do trânsito. A gente percebe e muitos pequenos acidentes acontecem nos finais de semana. Um motorista que perde o controle, um motorista que bate também porque perdeu o controle, são pessoas que invadem a contramão e provocam um acidente, e a gente às vezes nem registra aqui, porque muitas vezes são pequenas escoriações, mas são muitos os acidentes que ocorrem, que acontecem, tanto nas rodovias quanto nasquelas vias vicinais também das cidades. E a gente traz esses destaques aqui para você. A gente sempre fala aqui para ter muito cuidado com o trânsito. Por exemplo, um motociclista morreu após atropelar uma vaca em Mucurici. Você vê nas imagens aí, infelizmente, essa é a moto que ele pilotava. Este jovem acabou morrendo neste final de semana na S-130, na zona rural de Mucurici, no norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu no trecho da rodovia que dá acesso à cidade de Nanuque. A Polícia Militar informou que a corporação foi acionada para atender esta ocorrência de trânsito e no local a equipe constatou que um motociclista havia ido a óbito após colidir com um animal. O SAMU foi acionado, confirmou o óbito. A Polícia Científica também acionada, a perícia foi acionada para dar todos os procedimentos legais e também depois liberar o corpo aos familiares para sepultamento. Inclusive o corpo foi necropsiado no IML de Linhares.
A Polícia Civil comunicou também que as circunstâncias do fato vão ser apuradas. Não há dinâmica de como o acidente aconteceu, que acabou resultando na morte deste jovem em Mucurici após atropelar o animal, como você viu ali nas imagens também. Por isso tem que ter muito cuidado. Essas estradas de pouco acesso, essas estradas, inclusive, a gente sempre falou e destaca também nas vias que dão acesso às praias, né? Regência, Pontal, Guriri, muitos animais soltos na pista que tem provocado alguns acidentes também, por isso que tem que ter muita atenção, a atenção tem que ser redobrada. A polícia apreendeu mais de 8 quilos de cocaína no sul do estado do Espírito Santo. Quem vai atualizar as informações é a Roberta Michalski. Os militares chegaram até a droga depois de denúncias anônimas sobre a movimentação de suspeitos em uma área de mata. O local já é conhecido da polícia por ser usado como esconderijo de drogas e armas. Durante a ação, 3 pessoas foram flagradas e abordadas. 2 homens de 22 e 23 anos e um adolescente de 17 anos. Segundo a PM, eles estariam no ponto exato para buscar os entorpecentes. Com o apoio da cadela Kiara, os policiais localizaram a droga escondida. Um dos suspeitos ainda tentou ocultar meio quilo de cocaína em uma construção, mas o restante estava enterrado em um tonel de plástico. Ao todo, foram apreendidos mais de 800 quilos da droga, divididas em 8 grandes porções. Foram 8 quilos de substância, né, de cocaína, e esse montante apreendido, segundo os cálculos que foram feitos na delegacia, ele chega a aproximadamente R$300 mil. Então foi uma atuação da Polícia Militar que traz mais um prejuízo para o tráfico nessa empreitada nossa de combater de modo veemente, de modo bem assertivo o crime no nosso município. Todo o material e os suspeitos foram levados para a delegacia regional. O subcomandante do 9º Batalhão reforçou que a participação da população é fundamental nestas ações. Sim, é muito importante a participação da sociedade. A Polícia Militar conta com a sociedade porque são as pessoas que estão vendo o que está acontecendo, que passam para a gente, passam para o nosso setor de inteligência, né? E aí a partir disso a gente pode atuar. Nós temos o Disque Denúncia 181 do Governo do Estado, cujo anonimato é assegurado, tá certo? Você pode ligar para o 181 e você não vai ser identificado, o seu número não vai ficar registrado, você vai receber um número de protocolo e vai poder acompanhar aquela denúncia, mas não vai ser identificado. E temos também o nosso serviço de emergência, que é o 190, que está 24 horas à disposição para receber essas informações. Pois eu sempre falo aqui no Ronda com relação às denúncias, né? O Disque Denúncia 181, é importante a participação da sociedade de bem, denunciar os crimes, né? 181 é para isso, a polícia vai investigar. Como o subtenente falou ali, o subcomandante, desculpa, o 190 é para emergência, né? Uma emergência você pode acionar o 190, mas também não pode deixar de ser um canal de denúncias também não, viu? Então você pode usar os canais, o principal de denúncia é o 181, tanto que tem também um site, eu disse denúncia 181.es.gov.br também. Olha, a polícia concluiu um inquérito da morte dos irmãos Cassaro em Colatina. Atualizando as informações para a gente, a Elisângela Ramos. Após 1 ano e meio de investigações, a Polícia Civil de Colatina prendeu 2 homens acusados de executar a emboscada que matou o empresário Ibrahim Cassaro, de 43 anos, e deixou o irmão dele, Guilherme, ferido. Os presos são Édipo Ferreira de Moraes, de 37 anos, conhecido como Gordinho, segundo a polícia, principal articulador do crime, e Carlos Henrique Keller Batista, de 33 anos. Eles fugiram logo após o crime para os estados de Rondônia e Amazonas. Foram localizados na zona rural do Amazonas em julho deste ano, durante a Operação Constantinopla, que durou 15 meses e teve apoio da Polícia Federal. Segundo o delegado Deverly Júnior, o crime foi de mando, ligado a desentendimentos comerciais no ramo do café e foi minuciosamente planejado. O grupo usou 3 carros no dia da execução. Um Cruze branco roubado que foi encontrado incendiado no mesmo dia do crime na ES 248 entre Colatina e Marilândia. Um Siena que deu apoio na fuga e um Ford Ka utilizado para sair da região.
Além de ser apontado como principal articulador do crime, Édipo foi preso em flagrante por porte de arma, uso de documento falso e caça de animais silvestres. Os dois foram indiciados por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado e seguem presos em Rondônia à disposição da Justiça do Espírito Santo. Um segundo inquérito foi aberto para identificar os mandantes. O caso aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2024, no bairro Novo Horizonte, em Colatina. Ibrahim Cassaro, de 43 anos, foi morto a tiros durante uma emboscada. O irmão dele, Guilherme, conseguiu escapar, mesmo ferido. Tá, então, né, um assassinato e uma tentativa de assassinato. Foi concluído o inquérito em Colatina. Obrigado, Elisângela, pelas informações também. E por falar em homicídio, um policial penal, ele foi absolvido de uma acusação de homicídio em Conceição da Barra. E foram anos de sofrimento. Ele ficou afastado do cargo também. Já tinha sido absolvido no primeiro julgamento. O Ministério Público recorreu. Teve um novo julgamento semana passada e ele foi absolvido. Um alívio para esse policial penal. João Batista conversou com os advogados que representaram esse policial penal que foi absolvido no julgamento. O policial penal Emiliano Repequer foi absolvido pela segunda vez da acusação de assassinato em julgamento realizado nesta quinta-feira no Fórum de Conceição da Barra. Os advogados de defesa falaram como foi o julgamento. Ele, em 2016, foi absolvido pela uma acusação de homicídio, na qual foi absolvido pela legítima defesa. O Ministério Público recorreu e, nesse julgamento, a gente acha que foi de uma extrema importância no sentido de poder mostrar aos jurados que Emiliano Repequer, ele, infelizmente, precisou fazer o que fez para que pudesse se defender. Então, o Instituto da Legítima Defesa deu a ele, em plenário do júri ontem, o direito de ser absolvido, ser reintegrado à sociedade como cidadão de bem e não deve nada. Pela segunda vez absolvido, hoje se torna essa sentença imutável, nenhuma alegação de nulidade foi trabalhada para que pudesse ser suscitada em posteriormente recurso. Então hoje é um cidadão livre, de igual modo a todos nós, pagador de imposto, e hoje busca voltar aos quadros da Secretaria de Justiça como um ex-servidor que era, exemplar, com seu currículo impecável e que vem hoje em São Mateus fazendo um excelente trabalho na Guarda Municipal. Emiliano chegou a cumprir 2 anos e 4 meses de prisão de 2014 a 2016, quando ocorreu o primeiro julgamento e foi inocentado. O Ministério Público recorreu da decisão e um novo júri foi marcado. Mais uma vez, os jurados acataram a tese de legítima defesa. Qual foi o ponto-chave da defesa para a absolvição do policial? A verdade. Foi trabalhada somente uma tese defensiva, que foi a legítima defesa, na qual foi reconhecido pelos jurados com a absolvição do senhor Emiliano Repequer, policial penal, tem uma vida dedicada à segurança pública. Então, para a gente que compõe a banca de defesa dele, é um orgulho defendê-lo e reintegrá-lo à sociedade. E com um processo também que ele foi a vítima anterior, né, de uma emboscada, novamente sofreu uma emboscada, tem as marcas dos tiros em seu corpo, carrega até hoje em seu corpo, cicatrizes do atentado que foi sofrido por ele, e a justiça foi feita pela segunda vez, e agora a angústia que tanto sofria junto com sua família tem um fim. Para Emiliano, o fim de uma angústia que durou quase 12 anos e que teve consequências graves para ele e para a família. Tirei a angústia, tirei toda a tristeza, toda a dor. Foi feita justiça por 2 vezes, onde a sociedade entendeu que eu agi em legítima defesa, defendendo a minha vida e defendendo a vida da minha família e também a sociedade, por ser, na época, um policial.
Você era policial penal e me conta um pouco dessa história. O que na realidade aconteceu para te levar aí a perder aí a sua função como servidor público? Na época eu exercia a função de policial penal, eu era chefe de plantão do CDP e recebia diversas ameaças na transição aí, porque o governador implantou o procedimento. Hoje as cadeias, existem procedimentos de segurança a ser cumprido e devido à rigidez desse procedimento, devido à honestidade, o caráter, os presos, os faccionados sempre ameaçavam a mim, a minha família, meus filhos. Mesmo assim a gente continuava exercendo a função com excelência e o resultado do trabalho de perfeição dentro do presídio veio para as ruas onde tentaram tirar minha vida e eu respondi na mesma altura e graças a Deus estou aqui contando essa história para você hoje. E hoje livre? E hoje livre, com a consciência tranquila, eu posso deitar sem nenhum problema, sem nenhuma tristeza no coração e ninguém mais pode apontar o dedo contra mim, não tendo dúvida mais, porque passei por 2 ocasiões onde fui defendido aí, a primeira por um advogado e hoje por 2 advogados, um escritório lá que defendeu uma tese, a minha tese, a tese verdadeira e uma tese reconhecida em plenário de júri, que eu agi em legítima defesa. A nova absolvição fortalece o pedido de Emiliano para ser reintegrado ao quadro da Secretaria de Estado da Justiça, de onde foi afastado após o processo. Nós entramos em contato com o advogado de acusação, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta através da mensagem. Mas mesmo assim o espaço continua aberto. Muito bem, a primeira parte do nosso Ronda da Cidade chegou ao fim, mas daqui um pouquinho mais informações. Eu vou trazer para você mais detalhes, mais informações. Tem um Castrapet em Linhares, uma matéria muito interessante, muito bacana para você ligado aqui no Ronda da Cidade, na nossa TV Foz. É depois do intervalo. Aguarde aí.